Olá, olá, boa tarde a todos, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal Formação Continuada e à nossa série Envelhecimento Ativo. Como a gente já tem conversado aí ao longo das semanas, o nosso programa Envelhecimento Ativo é uma série e tem por objetivo melhorar a autopercepção dos servidores públicos durante o processo de envelhecimento. Da mesma forma, também reconhecer o cuidado de longo prazo como algo importante, como um bem público. Combater a discriminação etária e ampliar o debate sobre a gestão da idade para um envelhecimento ativo junto aos servidores da rede. Pretendemos também divulgar e promover ações voltadas à proteção, à educação, à cultura, à participação social, saúde, carreira e direitos também da população idosa. Na tarde de hoje, temos uma convidada especial, que é a doutora Carla, né, que vai falar conosco sobre gerontecnologia. É um termo bem diferente, mas vamos aprender todos juntos o que significa. Mas antes disso, quero fazer uma lembrança a todos que a nossa série Envelhecimento Ativo é transmitida todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h. E no programa de hoje, vamos falar desse tema, gerontecnologia, e de que forma a tecnologia pode nos apoiar durante esse processo de envelhecimento. Tá? Sejam todos bem-vindos nessa tarde, agradeço muito a audiência de todos. Vou passar a palavra para minha companheira de moderação, né, que é a dona Carmen também, que é membro do Conselho Estadual do Idoso. Dona Carmen, por favor. Olá, boa tarde a todos. Muitos de vocês já me conhecem, na EFAP, no prédio EFAP, sou diretora da EFAP também, membro do Conselho, e é com muito prazer que nós trazemos esse tema aqui para toda a rede, que eu sempre lembro, nós temos os nossos idosos queridos, nós todos seremos idosos também, então é um tema que interessa a todo mundo, e hoje, então, estou curiosíssima para saber o que a doutora Carla vai falar com a gente. Ela também que é membro do Conselho Municipal do Idoso, municipal na cidade de Ribeirão Preto. Então, nós somos colegas dentro dos conselhos e trabalhamos para o bem-estar da população idosa. Vamos recebê-la aqui com muito prazer nesse programa, né, Tânia? Sim, com muito prazer. Então, agora apresentamos a professora doutora Carla Castro, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, SBGTEC, da USP, e ela vai falar um pouquinho conosco sobre esse tema, né, que é bastante abrangente, né, a gente pensa no termo, já imagina uma série de coisas, mas com certeza ela vai trazer muita luz na tarde de hoje para todos nós. Por favor, doutora Carla, fica à vontade. Olá, boa tarde. Agradeço muito, né, o convite feito e a oportunidade de poder vir aqui falar um pouco para vocês sobre gerontecnologia. Acho que todos temos a perspectiva de envelhecimento, de desenvolvimento humano, né, para mais alguns anos, muitos anos pela frente, né? E a nossa missão é poder pensar como que podemos viver melhor, né, como pessoas nesse processo de transição. Né? Então, a ideia da gerontecnologia é exatamente essa, vir falar sobre, poder desenvolver conhecimentos sobre tecnologia apoiando a sociedade de envelhecimento. Fico muito contente aí, né? Agradeço a Tânia, a Carmen, a todos da produção que nos apoiaram aí nesse trajeto. Acho que a gente já pode começar? Sim, por favor, fica à vontade. Certo. Ok, eu só preciso minha dúvida é quando eu vou enxergar os slides. Eu enxergo ele maior? A gente tem a possibilidade de enxergar também no notebook, né, durante a apresentação. E também é o que já está salvo também no aparelho. Consegue visualizar? Tá, o PIN vídeo. Ah, sim, agora está certo. Agora okay. Deu certo. Ótimo. Consegui. Obrigada. Bem, para a gente começar, eu queria falar um pouco para vocês da trajetória, como que eu me aproximei desse tema ainda que é um pouco desconfortável, né, para a gente falar, que é o tema da gerontecnologia. Geron, né, ele é um prefixo, um termo que se dirige à questão do envelhecimento da pessoa idosa, né, e tecnologia. Né? Então, esse termo gerontecnologia é uma tradução direta do termo gerontechnology, que é um termo que é utilizado no exterior
para dizer desse campo de conhecimento que une as interações ligadas ao envelhecimento com as interações ligadas ao campo do desenvolvimento tecnológico, né, com foco na pessoa, né, na sociedade em envelhecimento. Então, essa é a ideia de gerontecnologia, né? E ela perpassa, claro, vários outros campos de conhecimento, como a ergonomia, o design, a tecnologia assistiva, a própria gerontologia, de uma forma mais ampla, mas a gente vai chegando mais próxima, né, a esse termo, né, de acordo com conforme a gente vai caminhando aqui na nossa fala. Tá bom? Acho que podia passar o primeiro slide. Bem, a ideia hoje é poder discutir sobre o envelhecimento da população brasileira e as demandas das pessoas mais velhas, vislumbrando oportunidades e desafios da gerontecnologia para a vida das pessoas idosas, com segurança, com autonomia e com conforto. Por que a gente vai falar exatamente disso? Porque quando o convite é olhar as pessoas em envelhecimento, né, todos nós em processos, né, ou quem já está, né, mais velho, e ter clareza de que o processo de envelhecimento ele vai demandar de nós mudanças. E as mudanças não estão ligadas só a nós mesmos, né, está ligada ao ambiente também. E a ideia da gerontecnologia é poder acompanhar esse processo de mudança, facilitando que o sujeito mais velho, toda a sociedade, possa entregar para ele um ambiente, né, e um conhecimento em todas as áreas, para que ele consiga ser autônomo, não tenha dependência por ele ser mais velho, né, ter mais conforto, porque o nosso corpo muda, todas as coisas vão mudar no nosso entorno, né, e ter autonomia, segurança e funcionalidade de uma forma mais ampla. Tá? Por favor, peço que passe o próximo. E assim, o convite para vocês é pensar um pouquinho sobre que mudanças você vai atravessar durante o seu envelhecimento. Né? Acho que vários dos que estão aqui já experimentam mudanças corporais, cognitivas, sensoriais, ou lidam, né, com familiares que também já estão nesse processo. Né? Que necessidades você tem em relação ao seu trabalho, à sua moradia, ao seu lazer, ou ao cuidado que você presta ou que você recebe. Então, assim, vamos pensar um pouco, né? Porque uma das coisas que a gente menos projeta durante a nossa vida é sobre o envelhecimento. E é muito interessante isso, a gente tem que pensar na velhice hoje. O que a gente vai precisar, o que você deseja, que planos você tem para lidar com essas mudanças, né? E como que você quer viver no futuro? Como que você quer ser cuidado quando você precisar? Né? Que habilidades, quem vai prestar cuidado, que ambiente você vai estar, né? O quanto, né, de mudanças você quer fazer no seu ambiente em que você vive hoje, né? Onde você quer morar? Como a sua casa deve ser para poder acolher essas necessidades que vocês têm? Como que a cidade que você mora deve ser para que você seja um motorista idoso, muito idoso, ou se você seja um pedestre idoso, e você tem autonomia e segurança para circular numa cidade, por exemplo. Né? Se a gente pegar hoje vários exemplos aí de mobilidade, de transporte, de trabalho, a gente vai ver como que é desafiador, né? Ser mais velho. Por favor, pode mudar. Bem, acho que o convite, primeiro é olhar o panorama das mudanças demográficas e ver que o mundo inteiro passa, né, por esse processo de transformação da sua população. Né? A gente tem uma população de idosos de mais de 30 milhões no Brasil e assim, ela também, né, 3,2 bilhões no mundo em 2100. E a gente sabe que essa experiência da longevidade, ela requer olhar para as demandas das pessoas mais velhas. Né? E assim, a gente aproveita essa experiência agora da pandemia para pensar um pouco como que no início da pandemia as pessoas olhavam para os mais velhos.
né? Foi muito interessante que, naquele primeiro movimento da onda de solidariedade, as pessoas pensavam nos idosos como pessoas que precisavam de comida e remédio, basicamente, né? Foi necessário passar alguns meses para que as pessoas pudessem despertar para as questões de saúde mental, de solidão, de isolamento, né, de dependência, de falta de habilidades para uso de tecnologias de informação e comunicação. Então, assim, isso tem a ver com a representação da sociedade sobre o indivíduo idoso, né? Como que ela olha para ele, né? Então, assim, se ela olha alguém que precisa de remédio e comida, é isso que a sociedade vai entregar, comida e remédio de uma forma adequada. Então, assim, não, peraí, né? Qualquer pessoa, né? Qualquer ator desse cenário tem muito mais necessidades. E são essas necessidades que a gente quer falar sobre elas, certo? Pode passar, por favor. Então, olhando ainda esse panorama, né? Pensando a cidade de São Paulo, por exemplo, mas eu sei que a gente está falando para muito mais, né? Para pessoas de diferentes locais, outros estados também, mas a gente tem uma população bem envelhecida também. Né? A população de São Paulo, a gente já está falando num grupo etário muito, muito grande, né? E que a gente precisa, de fato, pensar como que vivem os idosos que estão na área urbana, mais no interior, os que vivem em casa, os que vivem em apartamento, os que têm equipamentos, né, de saúde, lazer, cultura ao redor, os que não têm. Eu acho que tem muitas questões aí para a gente pensar. Então, assim, olhar para a população que está envelhecendo, ela é a primeira, acho que é o primeiro convite. Né? Por favor, pode mudar. Então, assim, primeiro, eu acho que a primeira questão é a gente pensar que o envelhecimento da população é uma das transformações sociais mais significativas do século XXI, né, e com implicações para todos os setores da sociedade, né, trabalho, mercado financeiro, demanda de bens e de serviços, como moradia, transporte, proteção social, estruturas e laços intergeracionais, educação, todos os setores da sociedade estão envolvidos, né? E o que é mais legal disso é que isso significa para a gente que é uma fresta de oportunidade para a construção de uma sociedade mais igual, né, menos excludente, mais amigável, né? Então, assim, o bônus, né, dessa mudança demográfica é poder, de fato, oferecer, né, e construir uma sociedade melhor, né? Então, acho que é a nossa grande oportunidade, né? Por favor, pode trocar. Bem, a gente sabe, né, que o envelhecimento, né, que o aumento da população mais velha, ela vai, né, claro, impactar a questão da participação social, o bem-estar do idoso, o cuidado, a educação, a saúde, o transporte e a mobilidade, o trabalho, o lazer, as formas de morar, as formas de viver, a segurança, tem muitos aspectos envolvidos, né, nessa questão. Então, eu peguei alguns pontos para a gente pensar, se a gente estivesse falando, por exemplo, de saúde, de habitação, de transporte, que pontos o envelhecimento vai impactar essas áreas que a gente precisaria pensar sobre elas, né? Pode trocar, por favor? E aí a gente vai fazer esse plano, né? A gente sabe que por mudanças, né, e por, assim, de forma muito positiva, as mudanças no âmbito, né, da educação, da saúde, da questão do controle de várias doenças mais agudas, né, fez com que a longevidade, né, o aumento também, né, das melhorias aí para a vida das pessoas, né, a gente sabe que isso trouxe, né, esse triunfo, né, do desenvolvimento, que é a longevidade, é uma das maiores conquistas, né, que a humanidade teve, né, e a gente sabe que ela apresenta os desafios. E aí o meu convite é para a gente olhar não só para os desafios, mas para as oportunidades também, né, de uma forma geral, no âmbito dos indivíduos, no âmbito de suas famílias, da comunidade, da sociedade de uma forma global, né. Então, acho que a ideia é essa, a ideia de discutir a gerontecnologia é por aí. Pode passar, por favor? E aí, se a gente pensasse, por exemplo, nas demandas de saúde que uma pessoa mais velha tem, eu peguei só alguns pontos para a gente ver aqui.
Por exemplo, a gente sabe que se a gente tivesse que olhar para a questão do envelhecimento e a saúde, a gente teria que estar olhando, por exemplo, para programas de prevenção do adoecimento, né? Por exemplo, uma das políticas de prevenção da gripe é uma delas, né? A gente teria que estar falando sobre programas de recuperação da saúde em diferentes contextos. A gente deveria estar falando, por exemplo, de uso de tecnologias, de cuidados, né, para manutenção e monitoramento das doenças crônicas comuns da pessoa idosa. A gente teria que estar falando também nos programas de intervenção para pessoas com demências, em diferentes estágios da demência, né? Eu diria para vocês hoje, a gente sabe muito bem o que entregar, o que oferecer em termos de programas para as pessoas que estão na fase mais leve da demência, na fase mais moderada. Mas a gente tem muito pouco ainda o que oferecer como conhecimento, né, para as pessoas que estão em demência na fase mais tardia, mais avançada. Né? E o que isso significa? Que basicamente a gente vai oferecer os cuidados bem básicos. Mas não é porque não existe o que fazer, existe, é que a gente ainda não sabe como fazer e como lidar, certo? Eu queria voltar ao slide lá, que pode passar de novo? Isso. Se a gente tivesse que pensar, por exemplo, os programas de reabilitação, a gente teria que estar pensando, por exemplo, os programas de prevenção de queda e da síndrome pós-queda. Por exemplo, o indivíduo que cai na rua, ele passa a ter medo de andar na rua de novo. Né? Ele tem o que a gente chama de síndrome pós-queda, que é uma crise de ansiedade, uma dificuldade de novo passar por aquela condição. Né? Ou, por exemplo, o gerenciamento da rotina de cuidados, né? Vai desde o uso de medicamentos a outros tipos de cuidados necessários. Né? Também a prevenção de perdas de papéis, né, que as pessoas vão tendo ao longo de suas vidas. A gente teria que estar melhorando os programas de promoção de saúde, o gerenciamento do uso de remédios. Né? A gente sabe que o indivíduo mais velho é o indivíduo mais medicalizado de todo o ciclo vital. Né? A gente tem pessoas usando de 10 a 20 remédios por dia. Né? Então, não é pouca coisa, é muita coisa. Né? Isso requer do indivíduo uma capacidade para monitorar, para trabalhar aí com todos essas necessidades, né, ligadas à questão do envelhecimento. Né? Pode mudar, por favor. Se a gente tivesse que pensar na questão do trabalho da pessoa mais velha, a gente teria que estar falando muita coisa. Por exemplo, a redução, a relação, né, em relação ao preconceito que o trabalhador mais velho tem. Ao longo da vida a gente vai ouvindo, nossa, mas essa pessoa já devia se aposentar, nossa, por que não dá lugar para outro? A gente ainda não consegue pensar na pessoa idosa entrando no mercado de trabalho aos 60, 70 anos. Porque se ela vai viver 20, 30 anos para frente, ela desenvolve. Né? Se a pessoa está com 60 e vai ainda viver até os 90 ou 100 anos, ela pode desenvolver muito, né, com toda a sua expertise, né, com todo o que ela desenvolveu de conhecimento, ela vai ser muito útil para a sociedade. Só que a gente, como sociedade, ainda não consegue pensar nisso. A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa mais velha, ela não consegue desenvolver uma carga de horário de trabalho tão grande como uma pessoa mais jovem, um adulto jovem. Né? Mas eu tenho certeza que a maior parte das pessoas mais velhas, elas não se aposentariam se elas tivessem que trabalhar 2 a 3 horas por dia. Provavelmente ela manteria o seu trabalho, né? Teria uma função social importante, ela continuaria exercitando aí suas capacidades com uma carga horária menor. Então, assim, pensar na jornada de trabalho é uma das coisas que a gente tem que fazer. Né? E, por exemplo, que as mudanças tecnológicas, né, e o desenvolvimento do conhecimento, ele é tão amplo que é necessário olhar para o trabalhador mais velho com vistas a fazê-lo acompanhar essas mudanças. Né? Então, isso é algo também que é importante que tenhamos em mente. Né? Acho que os slides também eu queria
Isso. A gente teria que pensar nos valores de salário também. A gente vê muitas pessoas idosas quando se aposentam e continuam trabalhando num outro local, né, ou mesmo às vezes, né, elas entram em subfunções, então elas têm salários mais baixos, né, assim, há um preconceito muito grande, né, que a gente chama do etarismo, né, as diferenças em relação à idade. Eu acho que tem uma série de questões aí que a gente poderia discutir. Pode passar, por favor, o próximo. Então, assim, olhando para as demandas do trabalho, a gente teria que pensar em jornadas, né, rearranjos de jornadas, programas com foco na entrada mais tardia ao mercado de trabalho, a educação continuada, como eu já falei, a valorização do trabalhador mais velho, evitando que esse conhecimento se vá, né, muitas vezes com saída precoce do trabalhador, as relações entre gerações, como é que a gente diminui as tensões, né, entre o público mais novo, né, com o público mais velho. A preparação para a aposentadoria, as questões ligadas à diminuição da renda, que afetam, né, tanto o mercado consumidor quanto a vida do sujeito que se aposenta, né, a prevenção dessas perdas de papéis, né, assim, é muito alto o índice de pessoas mais velhas que se aposentam e sofrem de depressão, de isolamento social, né, então porque ela perde, né, o papel social dela, o status que ela tem, né, e também assim, a gente tem um grande índice de depressão, de alcoolismo. Então acho que tem muitas questões aí que seriam interessantes para pensar no âmbito do trabalho, né? Pode mudar, por favor. Se a gente tivesse que pensar na habitação, por exemplo, né, acho que pensar as questões ligadas a onde as pessoas moram e toda a organização que é necessária para acolher as mudanças do seu corpo, né, é muito necessário, né? Pode passar. Pode passar o slide. Então, imagina se a gente tivesse que pensar a casa da pessoa mais velha, a gente teria que pensar na rotina, né? A gente tem pessoas idosas que têm uma rotina muito esvaziada, né? Muitas vezes desinteressantes, né? E que muita parte do seu tempo é ocupada pela televisão, né? As pessoas que estão desengajadas de atividades dentro da sua própria casa. A gente teria que estar pensando nas compensações das perdas visuais, né, sensoriais, auditivas e visuais, que uma pessoa mais velha vai tendo ao longo do processo de envelhecimento. E como as casas, elas poderiam ser modificadas em relação a isso. É muito comum, por exemplo, aqui a gente só tem interruptor de luz, né? Você pode ter um abajurzinho que você tem para melhorar o clima, né? Melhorar a iluminação, mas você, por exemplo, são poucas as casas que têm sensores de iluminação, que tem aquele sensor de presença, quando você passa, a luz acende. Não precisa ser a luz de cima, mas uma luz que está ali embaixo, só para quando você passar e for do quarto ao banheiro, né, que é um dos maiores trechos de índice de quedas durante a noite, é do quarto ao banheiro, porque as pessoas saem no escuro e saem esbarrando nas coisas, né? Às vezes não quer acordar o cônjuge, a pessoa que está ao lado. Então, imagina se é uma luzinha que acende no teu caminho, para que você vá com segurança até lá, né? Ou, por exemplo, se você pensasse quanto que uma residência pode apoiar uma pessoa que vive sozinha, né? Assim, que ela vai ter tudo à sua mão, que ela vai ter as questões de segurança, as questões aí de funcionalidade na casa preservadas para que ela viva bem, né? Que tecnologias assistivas, né, elas podem ajudar. Hoje a gente diz muito, assim, tem estudos, né, nesse campo da gerontecnologia que a gente chama de aging in place, que quer dizer envelhecer no lugar, né? Vocês imaginam que ao longo da nossa vida, toda a nossa casa ela se modifica conforme a gente se desenvolve. Então, assim, uma casa que vai receber um bebê, ela tem um quarto que é pensado para o bebê, com conforto térmico, com segurança com as tomadas, com berço, mobiliário adequado. Quando a pessoa é o adolescente, você transforma também, a cama não pode ser a do bebê, você transforma a decoração, uma série de coisas, né? Quando é adulto também. E quando é idoso é igual adulto. Você não faz muita coisa,
né, a casa fica meio parecida, né? Mas acontece que a pessoa mais velha, ela tem necessidades de uma boa iluminação, ela tem necessidades de barras de apoio para poder se apoiar, né? Porque a gente também tem um pouco de perda de força, a gente às vezes tem algumas deformidades, né, ou alterações de todo o sistema músculo-esquelético que faz com que você tenha mais dificuldade para levantar, por exemplo, né? Por exemplo, do vaso sanitário, é mais difícil levantar de uma cama que está mais baixa, mais difícil levantar do vaso sanitário, que geralmente ele tem né, uma angulação específica. Já viu, o vaso sanitário ele está de acordo com o tamanho do nosso corpo, né? É o vaso padrão, só que a gente tem gente grande, gente baixa, gente, né? Então imagina uma pessoa mais velha tendo que levantar de algo que está baixo para ti. Então você precisa da barra, né? Então assim, são essas mudanças que quando a gente tem que pensar na casa, estou falando de forma muito simples aqui, mas que existem tecnologias que vão apoiar e vão te deixar vivendo melhor na sua casa, se você puder incorporar, né, essas mudanças para que você viva de forma mais funcional, mais segura também, né? Então, assim, por exemplo, poucas são as pessoas que têm hábitos de subir numa escada ou ter uma escadinha de 2 ou 3 degraus em casa para pegar coisas que estão mais altas. Muita gente sobe na cadeira. E sobe na cadeira achando que está naquele corpo de 40, 30 anos e cai. Né? E cai, porque seu corpo não é mais aquele. Né? Você toma uma quantidade de remédios que você não tomava, muitas pessoas têm algumas mudanças aí de equilíbrio, né? E também porque a cadeira, né, ela tem seu limite também, né? Então, assim, é para a gente pensar, tá, eu posso ter um mobiliário, eu posso trazer as coisas de mais uso aqui para baixo, né? Então, acho que são coisas que a gente poderia pensar, né? Pode trocar, por favor. Se a gente pensasse no transporte, volta no anterior. Isso, no transporte da pessoa mais velha, a gente teria que também estar falando na questão da compensação das perdas cognitivas, né? Que esse é um grande desafio, né? A pessoa que tem um pouco mais de lentidão de processamento, a pessoa que, por exemplo, eu vou falar uma pessoa que já tem um diagnóstico de uma demência, né, do tipo Alzheimer, por exemplo, né? Basicamente, você é diagnosticado, você tem que acabar, você tem que parar de dirigir, né? Tem pessoas que só porque elas são mais velhas, as famílias falam, não dirija, você é um perigo no trânsito, né? E aí, assim, será que essa pessoa pode dirigir com alguém junto? Ou ela só dirigir no final de semana ou em ambientes que tenham menos carros, né? Será que também não tem uma intolerância, né, do condutor mais jovem ou, né, adulto em relação à pessoa mais velha? Né? Se é problema que as pessoas andem mais lentamente, é um problema, né? É problema talvez para mim que tem uma pressa específica, né? Então, para a gente pensar essa questão da sensibilização da cidade, que ela pertence a todos, mais jovem, mais velho, pessoas com pressa, com menos pressa, uma cidade para todo mundo. Mas quando você tem uma pessoa mais velha, o que esse velho está dirigindo aqui nessa avenida? Né? Então, assim, você vê a intolerância, a questão do etarismo forte ali, né? Você vê, por exemplo, uma questão da travessia do sinal. Não é todo mundo que consegue passar no sinal. A pessoa que tem uma mobilidade reduzida passa mais lentamente, um idoso passa mais lentamente, uma pessoa com uma criança passa mais lentamente. Então, assim, será que seria pedir muito que se tivesse um botão, que alguém apertasse assim, ó, botão para pessoa mais velha, mobilidade reduzida, um botão que eu apertasse e o sinal demorasse 3 segundos a mais para eu atravessar? Não, acho que não seria muita coisa, né? Em Curitiba isso já existe. A pessoa encosta lá no poste, em algumas avenidas, o cartão de idoso que ela sobe no ônibus. E aí o sinal coloca 5 segundos a mais. E aí a pessoa passa. Melhor, com mais segurança. Né? Então, assim, são questões que eu estou trazendo para vocês em relação a alguns pontos da casa, do transporte, da saúde, mas a gente poderia falar assim, de várias áreas da vida que precisam de mudanças para que um indivíduo mais velho seja mais pleno na sociedade. E a gerontecnologia ela vem exatamente para discutir isso aí. Tá? Pode passar o próximo.
né, a gerontecnologia, ela é um campo de conhecimento muito recente para a gente aqui no Brasil, né? A gente está discutindo isso há 3 anos, né? A Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, ela é muito nova, muito jovem ainda, né? Ela já existe há mais tempo no exterior, a Sociedade Internacional, mas ela é um campo interdisciplinar por natureza, né? E ele busca compreender e facilitar a interação de 2 fenômenos. Um é o envelhecimento da população e o outro é o desenvolvimento tecnológico. Acreditando, né, que tem um potencial dessa ferramenta, tecnologia, para melhorar a vida das pessoas idosas. E aí um convite que eu faço a vocês é pensar que que a tecnologia, ela não é uma coisa, ela não é um equipamento, né, algo palpável. Ela é também, mas ela não pode ser explicada desse jeito. Ela é uma metodologia, ela é uma estratégia, né? Ela é também equipamentos, mas não pode só pensar em tecnologia desse jeito. Ela é muito mais ampla do que isso. E a gerontecnologia, ela está organizada em 5 dimensões. Uma dimensão é saúde e autoestima, a outra é habitação e atividades da vida diária, as atividades de comunicação e governança, transporte, mobilidade e trabalho e lazer. Essas são as dimensões da gerontecnologia. E ela olha para a questão do idoso a partir de 3 eixos. Um eixo que é prevenção e engajamento, um eixo que é compensação e assistência, e um outro que é suporte e organização do cuidado. E é muito interessante olhar para a gerontecnologia desse jeito, para a gente não olhar para toda pessoa idosa achando que ele está necessitando de organização do cuidado, porque ele não está. Ele pode ser um idoso saudável, ativo, querendo continuar engajado e prevenindo de perdas de determinadas limitações, né? Ou pode ser alguém que já tem alguma alteração que ela pode ser compensada por alguma estratégia, por alguma tecnologia, para que ela viva mais plenamente, né? Então, essa é a ideia da gerontecnologia. Pode passar, por favor, o próximo. E como eu já tinha dito antes, ela transita por essas áreas, né? Saúde, educação, comunicação, trabalho, lazer, habitação, cuidados, mobilidade e transporte. Tá? E aí eu vou dar um pouco de exemplos para a gente poder ter isso mais claro, né? Pode passar, por favor. Se a gente estivesse falando de cuidados, por exemplo, né? Se a gente tivesse pensar assim, que tecnologias tem com foco no cuidado? Eu diria, olha, tem muita coisa. A gente tem hoje programas online, a gente tem equipamentos para transferir uma pessoa de um lugar para o outro, por exemplo, como essa figura no cantinho aqui, né, que tem uma pessoa, que um transferidor, né, ele vai tirar a pessoa da cama e vai colocar essa pessoa numa cadeira. Você imagina que muitas vezes quem cuida de um idoso é tão idoso quanto o outro. Imagina que ele não tem força física para fazer a transferência de uma pessoa da cama. E aí, olha o impacto disso. Se eu tenho que contar comigo mesma, né, com a força do meu corpo, para modificar você da cama para a cadeira, para que você vá para o cadeirão, vá para a cadeira de rodas, ou você vai ficar lá na sala com todo mundo, significa que provavelmente eu vou te deixar mais tempo na cama, vou botar uma televisão no seu quarto. Porque se eu fizer isso, eu não tenho força para ficar trocando você de lugar, né? Por exemplo, que as pessoas possam monitorar seus dados de saúde, né, sinais, por exemplo, pressão, saber aí a sua glicemia, por exemplo, hoje a oximetria, né, que tem sido usado bastante agora aí durante a pandemia da Covid, que são sinais que você pode monitorar, você pode passar por uma central informar ao médico. Então, são possibilidades de utilização, né? Ou, por exemplo, alguma tecnologia, como um equipamento, como uma cadeira de banho, melhor, mais confortável do que aquelas cadeiras de ferro, né? Que tem aqueles buracos, aquele buraco do assento, que a pessoa, se ela for muito magrinha, ela quase que entra ali por dentro, né? Ou uma tecnologia de trocar, né, como estava naquela imagem que o slide estava apresentando, que ele muda o lençol, né, ele vai rodando e o lençol vai trocando. E aí ele não tem que fazer todo esse esforço, né? Então, esse é um exemplo de tecnologias com foco no cuidado, mas teriam outros para falar, né? Pode mudar, por favor.
Se eu tivesse que falar, por exemplo, habitação e vida diária, eu poderia falar de muitas necessidades. Por exemplo, ter bancos no banheiro, ter bancos no box. Né? Muita gente põe um banco lá no box para tomar banho, facilitar você pegar, né, e lavar os pés, ou, né, ou adaptações que você pode ter em relação ao sabão, né, a disposição do material dentro do box. E aí, quando você sai do box, você precisa sentar para enxugar os pés, né, ou pelo menos para você não gastar tanta energia, porque você fica cansado. Né? Então, precisa ter uma cadeira fora do box. Né? Você precisa enxergar bem a diferença, né, da louça com a tampa do vaso. Eu conheço muitas pessoas, assim, eu já ouvi isso de muitos idosos, que eles não enxergavam, é tudo branco. Eu não sabia que a tampa estava abaixada e fiz xixi sobre a tampa. Né? Por quê? Porque aqui a gente sempre teve essa ideia de que a tampa do vaso sanitário ou vários aspectos do banheiro, eles não têm que interferir na louça. Então, todo mundo combina uma tampa branca quando o assento é branco, ou a tampa da cor do assento. E ali naquela figura são novas ideias de design para melhorar que uma pessoa enxergue. Né? Então, se eu ponho uma tampa, ponho uma barra, o lugar do papel higiênico, com uma cor específica, eu vou facilitar essa pessoa enxergar. Né? Ou sinalização, por exemplo, ao banheiro, cozinha, para as pessoas que têm demência, que elas já estão meio perdendo, né, para onde estão as direções dentro da casa. E essas duas imagens que eu trouxe para vocês aqui, que ela está aqui em cima, é uma imagem que eu gosto muito delas. Né? Isso era de uma instituição de longa permanência em que muitos idosos se perdiam na hora de voltar, porque todas as portas dos quartos eram iguais. Então, eles precisavam que alguém levasse eles até lá. Só que uma empresa de publicidade resolveu fazer a fotografia da porta da casa onde a pessoa morava, né, para quartos individuais. Quando o quarto é dividido, isso não dá certo. Né? E aí ela fotografou e adesivou, como essa aqui, olha, antes e depois, ela adesivou a porta, né, da residência lá, onde ela está morando, né, igualzinho era. Então, assim, passou a ter identidade, personalização, né, daquele lugar que é coletivo. Né? Então, assim, isso tem uma diferença grande para aqueles residentes, né, aqueles moradores. Né? Por exemplo, se a gente tem quartos que são divididos, a gente colocar os nomes, as fotos, ou ter, né, um sistema de cores, é mais fácil voltar para lá se eu sei que meu quarto é o azul. Né? Olha, se vocês olharem para a gente hoje, quando a gente vai num lugar desconhecido, a gente só sabe para onde está o banheiro, para onde está, né, as lojas que a gente quer ir, por exemplo, no shopping, quando a gente olha o totem ou quando a gente olha as placas. Né? Então, vocês imaginam que se a gente tem essa capacidade de buscar essa informação, mas imagina que uma pessoa mais velha, que tem algum problema cognitivo, como as pessoas com demência, elas não têm essas formas de buscar. E muitas vezes o que é lido não é compreendido. Né? Então, ela precisa da sinalização simbólica, né, da figura. Né? Então, assim, a ideia de pensar no design, pensar na cor, pensar no conforto, é um pouco disso, essa ideia de olhar para a necessidade, assim, ó, hoje eu tenho tecnologia para te fazer ficar melhor na vida. Né? Então, um pouco dessa ideia. Pode passar um pouco, por favor. Mais um, né? Na questão da comunicação, que tem sido o grande boom aí dessa pandemia, né? A utilização aí de equipamentos, tablets, celular, aplicativos, computadores, né? As plataformas de conversas, como essa que a gente está usando agora, né? Assim, esse conhecimento sobre esse mundo digital, ele é extremamente importante, né? Especialmente porque você não fica de fora. Assim, tem muitas pessoas que falam, eu não gosto de tecnologias digitais porque vicia as pessoas, torna as pessoas dependentes, né? Mas elas facilitam a vida enormemente. Tem muitos idosos que vão receber ou vão ao banco
mexer no caixa eletrônico, tem que levar um familiar, porque ele não sabe mexer, ele não sabe lidar com aquela informação que recolhe. Olha, você imagina também uma tecnologia que não é amigável, né? Você, antes de você pensar se você quer sacar, se você quer pegar extrato, quanto é mesmo que você quer, a tela já recolhe e volta de novo, né? Então imagina para alguém que está tentando entender aquilo, né? Então, assim, o fato de eu não ter o conhecimento daquelas tecnologias digitais e o fato de eu precisar de alguém para ir lá comigo fazer aquilo, não é só por uma questão de segurança. Se fosse isso, seria ótimo, mas não é, né? Isso torna a pessoa dependente de outra pessoa, né? Então, assim, essas tecnologias de comunicação e as tecnologias digitais de uma forma mais geral, elas são muito importantes, né? Primeiro, para você estar conectado, para você fazer parte desse mundo, né? E tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, nessa questão da tecnologia de comunicação, porque muitas pessoas falam assim, isso não é para mim, essa tecnologia não é para mim, o meu mundo não é esse. Como se a gente pudesse dizer assim, eu não estou vivendo nesse mundo, né? Na verdade, eu estou e esse mundo me pertence, né? Tem uma frase muito interessante do Fernando Pessoa, que ele fala assim, entre o meu nascimento e a minha morte, todos os dias são meus, né? Então, assim, tá, e como eu quero viver esses dias e como eu posso me apropriar dele, né? Então, assim, a ideia da tecnologia ela é exatamente essa, tornar esse mundo possível para que você viva bem nele. Pode mudar, por favor. Bem, no lazer tem muita coisa, né? Assim, hoje a gente vê, por exemplo, jogos em tablets, em computador, óculos de realidade virtual, a gente pode estar falando de uso de exergames, né? Como o Xbox, o Nintendo Wii, que era muito utilizado. Acho que tem, assim, na parte do lazer é bem interessante. A tecnologia, ela pode ajudar muito. Estou falando de tecnologias digitais aqui, mas ela pode ser até um segurador de cartas, né? Que já que tua mão não consegue segurar e cansa ficar fazendo essa apreensão para segurar todas aquelas cartas, ou um apoiador, né, para as peças de um jogo, por exemplo, tudo isso é tecnologia, né? E seria necessário, poderia ajudar, né? Pode passar, por favor. Por exemplo, no transporte e mobilidade, acho que a gente poderia falar muita coisa, né? A gente tem uma oferta muito ruim ainda de equipamentos no Brasil para transporte e mobilidade. Não é que seja tão ruim, mas é porque é muito caro. Então você vê a maior parte dos idosos usando andadores que são andadores desconfortáveis, que não tem um banquinho como esse dessa senhora aí que ele possa sentar, ou não tem um apoio para ela carregar uma cestinha e colocar né, sei lá, alguma coisa que ela esteja transportando, a bolsa, sacolas, né? Os nossos andadores geralmente são andadores muito simples, né? A gente tem assim, tanto os equipamentos de mobilidade, ou, por exemplo, pensar a mobilidade ou o transporte da pessoa idosa. A gente está falando de ônibus que não passam com muita frequência, que os ônibus vêm cheios, que as pessoas têm que disputar pelo lugar, e aí ela finge que não está vendo que tem um idoso lá, o número de assentos ele não é suficiente para toda a população. A gente está falando também de ônibus que não encostam na guia, e aí deixa aquele intervalo muito grande para alguém com muita dificuldade de subir ou descer. Né? Assim, o número de quedas de pessoas por acidente de transporte é muito alto. Então a gente está falando assim, olha, que tem a ver com a educação das pessoas, a gente tem que falar que tem a ver com a sensibilização da sociedade para que ele reconheça todos os atores sociais, a gente tem que falar de novas práticas, novos ônibus. Se é possível que você vá no exterior e tem ônibus que abaixe e chegue na altura da guia, para alguém sair com um andador, sair com um carrinho de bebê, sair com uma cadeira de rodas, por que a gente tem que ficar usando aqueles ônibus que tem aquele intervalo enorme? Por que isso? Né? Porque tem buraco nas ruas. Mas os ônibus vão durar mais se eles tiverem molas e sei lá. Né? Mas assim, são coisas que são possíveis de resolver, né? Aí não precisa criar um transporte para idoso, né? A gente pode ter esses ajustes. Então, assim, essa é a ideia de pensar o transporte. Pode, assim, muito mais do que isso, né? São só exemplos, né? Bem, no trabalho acho que eu já falei um pouco, né? Pode passar, por favor.
A ideia da gerontecnologia é pensar assim, que uma sociedade de envelhecimento ela precisa dos 3G. É o G da gerontologia, o G da geriatria e o G da gerontecnologia. Sabe, entendendo que a tecnologia ela tem que servir à sociedade de envelhecimento. Ela tem que servir, por exemplo, a um idoso que precisa pedir um remédio para ser entregue, uma comida para ser entregue. Se nesse momento ele não pode sair, ele tem que poder acessar exercícios, ele tem que poder acessar sessões de prosa, de conversa pelo telefone, por uma plataforma de computador, pela internet, ele tem que conseguir visitar um museu. Se ele está internado, ele não pode ser proibido de usar um tablet ou se comunicar com a família dele. A gente está falando que a tecnologia ela tem que servir à sociedade, porque a gente sabe que é possível, que assim, a gente vai ter mudanças e a gente tem que ter habilidades para se adaptar a essas mudanças. Mas essas habilidades, elas não podem ser pensadas só no âmbito do sujeito, mas elas têm que ser pensadas no âmbito do entorno, que é a sociedade, né? Então é essa ideia de pensar o sujeito com as suas mudanças, suas demandas, né? E uma sociedade que vai torná-lo mais independente, melhor qualidade de vida, né? Essa é um pouco, né, dessa ideia. Pode passar, por favor. Bem, o tema que a gerontecnologia estuda, em geral, é a questão da aceitação e uso de tecnologias, a cognição e inclusão social, o design de produtos, a internet, né, e a participação social usando mídias, a mobilidade de transporte, a robótica, tanto a robótica de serviços quanto a robótica de companhia, por exemplo, né? O que é uma robótica de serviço? Por exemplo, hoje a gente tem uns robozinhos do Polishop que limpam, né? Aquele que vai rodando na casa e vai limpando. Isso é uma robótica de serviço, por exemplo, né? Sensores de monitoramento, tecnologias voltadas à saúde, para a independência, videogames, trabalho, enfim, acho que ela é bem ampla, né? E esse campo da gerontecnologia, ele envolve pesquisa, concepção de produtos, desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas técnicas, produtos e serviços, né? Voltados para ir para esse público idoso. Pode passar, por favor. Bem, como é que surgiu isso, né? Assim, surgiu dessa constatação de que as novas tecnologias, principalmente as tecnologias digitais, elas estavam integradas à vida, né? Em todas as esferas da vida, né? E também o aumento da população idosa e que no futuro tem um grande número de pessoas para serem cuidadas, especialmente que as pessoas vão viver mais e até idades mais avançadas, né? Então, foi necessário se pensar esse campo de conhecimento, né? Essa junção da tecnologia e da gerontologia para lidar aí com as mudanças desse século, né, 20 e 21, né? Que é pensar no design de tecnologia de ambiente para uma vida independente, né, com participação social para as pessoas idosas com boa saúde, conforto e segurança. Essa é a ideia. Pode passar, por favor. Então, assim, só para contar um pouco do histórico para vocês, como é que isso nasceu, né? A Sociedade Internacional de Gerontecnologia, ela foi formada em 1996 para criar uma área para os cientistas poderem discutir e pensar aí os seus pontos de vista na criação de produtos, né? Então, assim, ela não nasce no campo da saúde, ela nasce no campo das exatas, né? Assim, claro que com uma interface, né, bem grande aí com as demandas, né? Pode passar. Então, se formou a Sociedade Internacional de Gerontecnologia. Os principais estudos nessa área da gerontecnologia, eles são publicados no Journal of Gerontechnology, né, que é o jornal, é a revista científica da Sociedade Internacional de Gerontecnologia, e ela publica, né, com esse foco, né, saúde, habitação, mobilidade, comunicação, lazer, tudo dentro de estudos com uma plataforma tecnológica, né? E esses dois estudos que eu trouxe uma capa aqui são estudos nossos aqui do Brasil, né? Esse que tem um senhor com aparelho de pressão, ele foi um estudo sobre qual é a tomada de decisão que as pessoas idosas que monitoram seus sinais em casa, seus dados, que tomada de decisão eles têm quando o aparelho dá algum sinal alterado. Por exemplo, a pressão está alta.
que você faz, né? Ou sua glicemia sai muito alta, o que você faz? Então, essa tomada de decisão foi um dos estudos, né? E aquela outra capa era sobre um estudo relacionado a trabalho, né? Uma série de idosos que ainda estavam no mercado de trabalho foram entrevistados para dizer quais eram as principais dificuldades com o uso de tecnologias. E foi muito interessante, porque a gente teve uma grande participação de professores universitários e tinham falas muito interessantes. Por exemplo, eu não sei mexer nesses equipamentos todos quando eu vou dar aula. Se dá algum problema no projetor, eu tenho que pedir para um aluno ir lá meio resolver. Ou, por exemplo, dá um problema no computador. Aí os alunos ficam, você pode modificar isso? Você pode fazer aquilo, professor? E ele falou assim, eu morro de vergonha. Ou tinha uma pessoa que falava assim, eu morro de vergonha que eu não sei mexer nesse Excel. E minha função é essa. Eu me lembro de uma senhora que participou desse estudo, que ela falava assim, olha, ela é secretária. E ela falou assim, olha, era quando o diretor me pedia para escanear um documento, eu tinha que ir atrás da assistente social desse lugar e falar, menina, escaneia esse negócio para mim. Ela, eu não posso agora, você vai ter que esperar. E o homem lá cobrando, vem, cadê o documento? Já vou mandar. E ela falou, eu não sei escanear, pegar a impressora, que eu só sei mandar imprimir, eu não sei fazer isso. E aí a pessoa, nesse projeto, a ideia era saber qual era a tua dificuldade. Vamos lá, deixa eu te ensinar, o que você precisa aprender? E ela ensinava exatamente o que envolvia o trabalho e o que ela precisava aprender. Assim, o relato de satisfação e de independência das pessoas foi tão legal. Assim, eu convido vocês a olharem o estudo, porque a gente chegou à conclusão seguinte, essa pessoa tem necessidades, porque as mudanças tecnológicas são grandes. E muitas vezes o seu dia a dia não permite acompanhá-las. Se você não melhora o seu conhecimento sobre isso, você está fora. Muitos idosos que continuaram trabalhando nos seus locais, eles passaram a ter subfunção, porque o que era ligado à tecnologia, basicamente era pedido para uma pessoa mais jovem fazer. Né? Então, assim, isso é uma preocupação muito grande para a gente. Né? Foi muito interessante, assim, num dos projetos, né, de inclusão digital que a gente tem ligado aqui à USP de Ribeirão Preto, um médico falou assim, olha, a medicina que eu sei fazer era de consultar as pessoas, de olhar o raio-x naquela máquina, né, naquele quadro, e prescrever no receituário. Só que agora, na operadora de saúde que está aqui no hospital, eu tenho que olhar pelo computador, eu tenho que acessar uma série de sistemas e eu vou prescrever a receita por ali. Eu tenho que saber uma série de coisas, de informações ligadas à informática, ali, à computação, que eu não sei fazer. Aí eu falo assim, a minha medicina não dá mais para isso. Na verdade, ele não está falando da medicina, ele está falando desse desenvolvimento tecnológico que ele não conseguiu acompanhar, né? E que ele precisa, e assim, ele falou, não, peraí, eu venho aqui nesse projeto para vocês me ensinarem como eu faço isso aqui, né? Então, assim, essa é a ideia. Dar habilidades para o sujeito viver plenamente, exercer seu trabalho, sua vida, né? Então, e assim, tem um conhecimento para isso, né? Não é uma pessoa que vai entrar na escola para aprender computação e vai aprender PowerPoint, Word, então ela vai aprender o que ela quer saber, né? E aí ela vai expandindo o conhecimento, mas tem uma técnica, né? Tem todo um jeito de ensinar, tem uma didática, enfim, vocês sabem sobre isso que eu estou falando, né? Pode passar, por favor. Bem, volta aqui só um instante. A gente tem alguns artigos que, se vocês tiverem curiosidade, né, tem dois suplementos na revista Medicina com os trabalhos da área da gerontecnologia, que é ligado aqui à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na revista da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que chama Aptária, uma das revistas que eles apoiam, né, teve uma matéria importante, e mais recentemente o SESC lançou a Mais 60, acho que foi do finalzinho de dezembro, eu acho que foi esse número aqui, que tem estudos sobre envelhecimento e tem dois artigos, na verdade, bem interessantes. Um sobre gerontecnologia e um sobre inclusão digital de idosos. Né? Então, assim, tem
assim, a gente já tem um pouco de material nesse âmbito da gerontecnologia aqui no Brasil, isso tem crescido ao longo do tempo. Né? Pode passar o próximo. E só para vocês terem uma ideia, esse campo da gerontecnologia, ele tem um potencial enorme, né? Tanto que em 2012, eu acho que é, ou 2016, a Forbes já falou, olha, o ponto quente aí o tema, né, aquecido aí para os próximos tempos é a gerontecnologia. A gente tem que olhar. Por quê? Desenvolvimento tecnológico associado ao envelhecimento, o que a gente vai fazer? Olhar aí para as potencialidades do tema, né? Então, pode passar, por favor. Bem, no Brasil, um pouquinho da sociedade, né, foi fundada em 2017, uma sociedade científica que tem vários participantes, né, na área de engenharia, design, arquitetura, gerontólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos, enfim, né, educadores, né, ela é uma sociedade multidisciplinar, né, e tem essa ideia de expandir e construir esse campo de conhecimento aqui no Brasil. Pode passar, por favor. A gente já passou por 3 congressos, né, o último foi em São Paulo, né, foi agora em 2019 também, a gente participa das conferências mundiais da gerontecnologia. Né, pode passar, é só para vocês saberem que tem eventos grandes, né, e que assim, a gente tem algumas demandas para o Brasil, né, assim, a gente tem um desafio que é produzir, implementar e ampliar o uso da gerontecnologia no Brasil. A gente ainda importa muitos produtos, né, então isso é um dos problemas, e os produtos chegam muito caros aqui. Especialmente as tecnologias assistivas, né? Elas chegam a preços inacessíveis. E não é à toa que a gente usa um andador mais barato ou uma cadeira de rodas. Por que a gente usa aquela cadeira de banho desconfortável, de ferro, que a pessoa encosta a pele naquele tubo de ferro, né? E a pessoa magra quase que cai ali pelo aquele buraco? Porque é mais barata. É mais fácil, é durável, aquilo vai durar e vai passando, vai passando, vai passando. Então, assim, a gente está falando de poder construir produtos que sejam melhores, né? Também a gente precisa progredir, né, nas questões aí de pensar os serviços, né, especialmente com enfoque, né, nas tecnologias de informação e comunicação, né, e também na robótica, e ambientes assistidos, né, ambientes que possam controlar a temperatura, que possam melhorar a iluminação, enfim, acho que uma série deles, né, e pensar a questão da privacidade, né, questão da ética, da privacidade em relação aos sistemas de monitoramento. Será que o indivíduo que passa os sinais desde o batimento cardíaco dele, que vai ter alguém recebendo isso em algum lugar, como que fica o sujeito? Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que avançar. Pode passar ainda, por favor. E tem alguns desafios postos, né? Primeiro, estudos de eficácias, né? Porque a gente percebe que nesse mundo da tecnologia, basicamente os produtos, eles são incorporados muito rapidamente, né? Então, assim, estudos de eficácia, né, com base desses produtos tecnológicos, também melhorar a questão das práticas interdisciplinares, integrar tecnologias e saberes. Porque, de fato, né, a gerontecnologia ela é fronteiriça, né, ela é híbrida, ela repousa, né, ela se constrói naquele terceiro, né, na intersecção do conhecimento, por exemplo, da educação com a tecnologia assistiva, por exemplo, do design com a saúde, né, enfim. Né, a questão do fomento, né, as pesquisas nesse campo, né, eles são muito escassos ainda, então eles precisam melhorar, né, o acesso às informações, né, e também produção de um conhecimento com base mais nacional. Né, a gente tem muita coisa que vem do exterior, porque eles têm um envelhecimento anterior ao nosso, e eles também têm um desenvolvimento tecnológico diferente do nosso. Né, então, assim, como que é? Né? Só vou dar um exemplo para vocês de um estudo que a gente fez aqui, que era o uso daqueles alarmes, sabe aqueles alarmes de pânico, que é para pedir ajuda? A gente fez um estudo, botou um grupo de idosos que viviam sozinhos para usar o alarme por 6 meses. E aí via como é que era, né? Qual era a percepção de segurança que eles tinham, em que situação que esses idosos apertavam, né? Então, por quê? Porque a gente conhece gente que caiu no banheiro, escorregou em casa e só foi socorrido 6 horas depois, quando a filha chegou do trabalho. E aí viu que a mãe estava caída no banheiro, mas ela não levantava sozinha.
né? Então, assim, é importante esse tipo de alarme. Mas esses alarmes foram desenvolvidos, eles são trazidos do exterior. E as casas no exterior, elas não são de alvenaria como as nossas. E que o sinal, quando você aperta aquilo, 2 cômodos para frente, ele passa, né? A rede passa bem. Para o nosso, ele já não funcionava, precisava de um roteador do sinal, porque a gente tem essas paredes desse jeito, né? Então, assim, são coisas que só estando aqui no Brasil, entendendo, né, nossa cultura, nossa sociedade, né, a gente vai entender como essas tecnologias podem ser aceitas ou não. Né? A gente tem dificuldade para aceitar, por exemplo, uma interação uma interação maior com robôs, por exemplo. Não é da nossa sociedade. Muito embora a gente goste do robô da Polishop, que limpa a casa, a gente gosta dele. Mas a gente não está acostumado a ser atendido por um robô. A gente se irrita se um robô liga e começa a te perguntar se tem alguém com Covid ou se você pagou a conta X. A gente não quer falar com o robô. Não é da nossa sociedade. Né? Mas assim, tem robôs que podem facilitar muito a nossa vida. E a gente precisa também se aproximar nesse quesito. Né? Pode passar, por favor, o próximo. Então, assim, a gente reconhece o potencial, né, que as tecnologias têm para melhorar a vida das pessoas e do cuidado prestado. A gente sabe que ela pode oferecer um valioso apoio, né, futuramente, já no presente, a todas essas necessidades que as gerações futuras vão, né, enfrentar. Pode passar, por favor. E que existe um potencial, né, das tecnologias apoiarem os cuidados da pessoa idosa em casa, reduzindo cuidados, né, custos de saúde e também evitando que essas pessoas possam prematuramente ir para a instituição. Né? Então, acho que poderia facilitar muito, né, a nossa vida. Pode passar, por favor. Eu trouxe... pode passar. Eu trouxe rapidinho só umas imagens para vocês verem de algumas experiências da gerontecnologia. Por exemplo, isso foi uma ida de um grupo de idosos a um laboratório de robótica da Lego, que é dentro do Supera Park aqui em Ribeirão. E o desafio era montar um robô que é um robôzinho, né, que era feito de Lego. E foi muito interessante. As pessoas que estavam, né, o monitor, né, e as pessoas do laboratório, eles achavam que os idosos não iam conseguir montar aquilo, né? E imagina, eles seguiram regra, sempre seguiram regra, montaram, programaram, fizeram o robô. Pode passar a imagem. Eles apresentaram o trabalho e foi muito legal ouvir uma pessoa falar assim: eu nunca pensei que eu fosse fazer um robô com 80 anos e que eu ia dar conta, e eu dei conta. Vocês imaginam o senso de autoeficácia, né? Sensação de que eu posso, tenho potência, e de autoestima, né? Porque foi bem, né? Deu conta, né? Então foi muito legal. Isso foi uma das atividades que eu trouxe para vocês aqui. Pode passar. Pode passar, que também é dessa experiência, essa imagem, ou é um pouco também da informação aqui sobre o nosso projeto de inclusão digital aqui em Ribeirão, né, que a gente tem, a gente ensina todos os aparelhos que uma pessoa quer aprender. Por exemplo, eu quero aprender a mexer na máquina de fazer pão, ou como que eu configuro o reloginho do micro-ondas. Que são coisas que, né, o GPS, como eu faço isso, faço aquilo. E o outro que a gente tem é com os aparelhos de saúde e também com os aparelhos de celular, que o celular a gente tem grupos de pessoas aprendendo a usar o WhatsApp, aplicativos, não só o WhatsApp, mas o Citabob, aplicativos do SUS, enfim, uma série deles, né? E até assim, para quem nem nunca ligou o computador e que acabou de ganhar um celular, e como é que ela aprende de passo a passo, até chegar em redes sociais. Então, esse é o projeto de inclusão digital aqui que a gente desenvolve, isso está dentro desse campo de gerontecnologia. Pode passar, por favor. Isso aqui é uma experiência que eu tenho que contar para vocês, que é de uma feira. Eu fui numa feira, numa conferência, lá em Taipei. E sabe, é uma feira assim, o pessoal de Taiwan, eles tem muita tecnologia, e tinha muita tecnologia com foco no idoso, muita. E eu quero contar a história desse colar que está aqui. Eu fui numa dos estandes, era um stand lindo, maravilhoso, com cada pedra, coisa mais bonita.
E eu cheguei lá e falei, nossa, que colar lindo. Aí o vendedor falou para mim, você gostou da lupa, doutora? Aí eu falei, como? Ele falou, se você precisa enxergar alguma coisa, você não vai pegar uma lupa assim de sua bolsa, né? Você pega esse colar, como esse aí, eu até botei um aqui perto, e olha, né, rapidinho, o que você precisa ver. Você pode ter produtos com design muito bons e com funcionalidade. Eles te servem, você pega, olha uma receita, olha aqui, olha ali, né? E aí eu falei, nossa, é isso, é design de produtos adequados, bonitos e adequados, né? Às pessoas, né? E não é nada que vai valorizar uma deficiência que você tem, uma limitação que você tem para enxergar, por exemplo. Pode passar, que já estou acabando, peraí. Bem, aqui eu queria mostrar para vocês também um evento que existe no exterior, e tem duas fotos que são nacionais aqui nossa, que foi a Expo Longevidade, aconteceu em São Paulo, que foi uma feira de produtos e serviços voltados aos idosos. E aqui eu estou apresentando uma cama, que é a cama da Flávia Ranieri. Ela desenhou um ambiente, né, para idosos, foi exposto na Casa Cor também, em São Paulo. E vocês imaginam que esse cantinho aqui dessa cama, ele tem uma alça para você levantar, porque é difícil levantar da cama. Você levanta apoiando sua mão ali, ó, jogando seu corpo para frente. A pessoa escorrega para o cantinho, segura naquela alça ali e levanta da cama. Isso é um mobiliário desenvolvido. E existem essas revistas, né, essa da Environment for Aging, que só desenvolve mobiliário e ambientes para idosos. Então, só para vocês terem uma ideia, que tem uma exposição todo ano, esse ano não teve, né, por causa da crise aí da pandemia, mas você imagina, por exemplo, que se você está numa instituição de longa permanência, ou numa sala de aula, ou num centro comunitário, onde que você quer que você tenha idosos, você não vai ter mobiliário com o pé da cama ou da cadeira que projeta para frente, porque a pessoa pode tropeçar. Se eu tropeço, eu não, né? Eu caio. Mas se uma pessoa mais jovem tropeça, ela recupera o equilíbrio mais forte, mais fácil. A pessoa idosa cai, e cai e se machuca muito, né? Então, você pode ver aqui, ó, na capa dessa revista, como que os pezinhos da cadeira se encerram, da mesa se encerram. Assim, existe todo um conhecimento sobre ambientes. Para a instituição de longa permanência, para hospitais, é cor, é mobiliário. Só para vocês terem uma ideia como que esse campo ele é muito maior do que isso, né? Pode passar. E aqui um pouco de uma experiência que a gente levou aqui para um ambulatório aqui do HC, né, onde o pessoal entra ali pelo canto. A gente levou uns videogames e foi muito legal. As pessoas que vinham para a consulta paravam, ficavam esperando, elas vinham jogar e vinham experimentar aí o óculos 3D de realidade virtual, também o Xbox. E eu me lembro de uma senhora que ela estava ali um tempão, ela foi em todos, foi no tablet, foi no Nintendo Wii, tinha uns 3 TVs com Xbox, ela foi, e ela ficou na fila esperando para dirigir. E aí eu falei para ela assim, a senhora ainda vai em algum, ou a senhora ainda quer algum? Eu falei, estou esperando aquele de dirigir, porque eu tenho 70 anos, eu nunca dirigi na minha vida, e essa vai ser a minha oportunidade. Né? E assim, eu fiquei assim, fiquei muito tocada com essa questão, né, dela falar, eu posso experimentar muitas coisas, né, tipo, eu nunca viajei para Bangladesh, ou nunca fui na Europa, mas eu posso ver dentro daquele museu se uma visita virtual me levar até lá. Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, que a tecnologia poderia explorar muito, né? Pode passar, por favor. Bem, a gente também levou, né, no hospital, a gente sempre leva, né, algumas exposição de produtos, e a gente levou, né, uma lupa de peito, a gente levou um calçador de meia, que são recursos de tecnologia assistiva que possam facilitar, né, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de secar as costas, lavar as costas, ou colocar uma roupa, né, ou uma pessoa que já tem uma dificuldade de pegar algo e ela possa ser ajudada, né, por um pegador específico, ou alguma coisa que vai engrossar um lápis que ela não consegue, né, segurar, né, com as pressões que ela tem. Enfim, é bem amplo, né? Pode passar, já está terminando.
né? Aqui essa pessoa está usando uma lupa de peito, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Uma lupa que você coloca aqui, você pode ler um livro, pode ler uma receita, você pode fazer um crochê, enfim, são tecnologias que existem para auxiliar a vida, né? De uma forma geral. Pode passar. Bem, a gente sabe, né, que a gerontecnologia ela é um campo novo, mas a gente espera que a parceria entre a academia, agências de financiamento e as empresas que desenvolvem serviços e produtos, né, elas possam suprir as necessidades do mercado nacional, né, com vistas à formação, à expansão, à pesquisa e à implementação de gerontecnologia, buscando ampliar a aceitação e a utilização desses recursos na vida e no cuidado, né, a população idosa. Pode passar. As referências eu deixo aqui para quem quiser, né, consultar depois no futuro. Pode passar. Eu acho que é isso. Acho que tem mais um slide, né, que eu faço um convite a todos vocês a conhecer e se associar à Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. A gente está em pleno começo, né? Então a ideia é construir mesmo essa sociedade, construir esse conhecimento no Brasil, né? Eu sempre tenho, eu sei que a maior parte dos que estão aqui ouvindo são ligados à área da educação, e eu penso muito que a gente tem que aprender, no século XXI, a gente tem que aprender como o idoso aprende. A gente tem que aprender como o idoso aprende quando as suas habilidades cognitivas estão em declínio. Mas como se ensina alguém que tem um conhecimento que ele não está vazio, né? Como muitas vezes a gente lida, né, em diferentes fases da vida, mas assim, como que o conhecimento que você ensina repousa e interage com conhecimentos de vida, né? Com uma expertise, né, com toda essa experiência que já está acumulada, né? Então, assim, essa pessoa ela vai falar mais, ela vai conectar, fazer conexões com todas as experiências e vivências dela. Será que isso irrita o professor de alguma forma? Será que para a leitura dela eu tenho que melhorar o contraste de cor com fundo, por exemplo? Ou eu tenho que, em algum programa de inclusão digital ou de alfabetização, né, eu tenho que ter lá as lupas ou alguma coisa que possa facilitar? Eu tenho que ter uma iluminação melhor, porque aquela pessoa ela vai ler melhor se a luz for amarela, ou se ela vai ler melhor se a luz for branca. São esses conhecimentos que a gente está tentando pensar, assim, tentando, ele existe, e a gente quer incorporar as nossas experiências e as nossas práticas. Eu acho que a ideia da gerontecnologia é essa, né? É construir uma sociedade que seja ótima para todo mundo, né? De preferência para o idoso. É cuidar no presente das necessidades desses idosos e no futuro, né, de cada um de nós que vamos ser idosos, né? Então, acho que é essa a ideia. Isso é um pouco do que eu trouxe para vocês hoje, mas a gente pode ir conversando um pouquinho. Tá bom? Agradeço muito a todos, né? Obrigada aí pela oportunidade. Ai, doutora Carla, eu estou encantada. Maravilhoso. Eu tenho tantos elogios aqui que eu já nem sei nem por onde que eu começo. Sabe, as pessoas estão encantadas, a senhora fala muito bem, então todos adoraram a palestra. A gente conta aí com quase 500 pessoas na plataforma, né, que permaneceram atentas durante essa 1h30, né, e muitos elogios mesmo. Eu vou passar alguns aqui, né, mas eu quero primeiro fazer um pedido. Os professores, os servidores, eles estão pedindo se poderia repetir o último slide, aquele onde a gente pode se associar à Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. Eu também estou achando que vou me associar rapidamente. Vou adorar participar desse projeto. Olha, então está aqui. Se entrar no site da sbgtech.org.br, vocês vão encontrar uma abinha Associe-se, né? E aí tem todo, né, o preenchimento, né? A gente aceita, né, associação de estudantes e de profissionais, né, de todas as áreas do conhecimento, porque a gente sabe que a gerontecnologia ela pode, assim, ela é interdisciplinar, né? Você imagina como que os saberes podem se apoiar, né? E isso é fantástico, né? Sem dúvida, muito fantástico.
Eu vou fazer algumas leituras aqui, porque é muito, né, é muito importante. O professor Lauro Sérgio, ele diz que devemos nos preparar para a velhice e aceitar as mudanças, né? A professora Virgínia, a professora Virgínia acho que foi sua aluna. Boa tarde, professora Carla. A senhora foi minha professora na Faculdade de Terapia Ocupacional aqui em Sorocaba. Excelente profissional. A professora Kênia e o professor Gessé, né? Eles dizem que este é um tema importantíssimo, né? E os tópicos abordados hoje também são muito importantes para a reflexão, concordo plenamente também com essa afirmação. A professora Selma, perdão. A professora Selma, ela disse que realmente foi uma ótima reflexão. A professora Márcia disse que o tema foi muito bacana, muito legal. A professora Ivanice, peço desculpa se eu estiver não lendo de forma correta o nome, que não aparece muito bem. Professora Ivanice, a velhice se torna dependente, melhor, na velhice a pessoa se torna dependente e fica igual uma criança, né? Então ela fala um pouco dessa infantilização da pessoa idosa. A senhora no início da palestra abordou essa questão, né? Que as pessoas vão mudando a casa, o mobiliário, o ambiente em razão desse amadurecimento, né? O período da infância, da adolescência, da vida adulta, mas na velhice não se pensa muito e quando se pensa, né, se pensa no ambiente como para alguém incapaz, não necessariamente tão infantil, né? Então ela pede também um comentário. Eu tenho muitas perguntas aqui, eu não sei nem se a gente vai conseguir. Então eu vou pedir para a senhora guardar essa questão para comentar um pouquinho, né? Outra também relacionada ao mercado de trabalho, né, que muitas pessoas já consideram alguém na faixa de 30 anos, 35 anos, velho, né? E o que isso realmente tem de verdadeiro ou não, né? A professora Demi disse que ela colocou uma afirmação aqui que eu também vou pedir licença a ela para falar um pouco também. Que muita coisa que foi falada aqui durante a palestra que realmente ela não havia se percebido, não havia notado dessa forma, né? Então ela considerou excelente o tema e essa reflexão que diz que ela conseguiu fazer ao longo da fala, né? Que a senhora falou aqui no nosso programa. A professora Adelaine também diz que é muito bom o tema e que no dia a dia também não se pensa que vamos envelhecer, né? Ela só se dá conta de que estamos na velhice, muitas vezes quando a gente chega naquela fase em que a gente tem uma dificuldade motora, né, a gente já vai tendo alguma dificuldade intelectual também. Então, ela diz que a gente não se prepara muito para isso, né? Então, a gente tem essa questão aqui com relação à infantilização, né, que ela podia comentar um pouquinho, e se a gente tiver um tempo, eu volto com mais questões, mas vamos ver se a gente consegue aí modificar o tempo que nós temos hoje. Pois não? Tá certo. Não, excelentes, né, pontuações, né, e colocações. Na questão assim, em qualquer lugar que se trate da questão do idoso, uma das falas que mais incomoda a todos, né, não só pessoas que trabalham com esse público, é a questão da infantilização. A Ecleia Boss, ela fala assim, quando a gente infantiliza alguém, a gente coloca um ar de superioridade sobre o outro. Então, assim, a gente precisa ter o idoso como um igual. Você imagina alguém chamando o Pelé de vovozinho, senhorzinho, o senhor quer vir para cá? Ou o Silvio Santos, ou qualquer outra pessoa de destaque? Não. Ele tem 70, 80 anos e você o trata com todo o seu glamour que tem, né? Mas isso não acontece com a maior parte dos idosos. Vovô, vovozinha, senhorinha, queridinha, né? A gente tem um jeito de falar, porque a gente associa essa dependência que é física, dependência não, que é essas limitações, né, mais físicas ou cognitivas, com uma perda de status. Tem uma diferença muito grande na questão do envelhecimento. A criança, ela é dependente e ela está num curso de ampliar suas habilidades, certo? E ela não tem consciência sobre essa dependência. O idoso tem consciência sobre a dependência. E ele não tem esse curso para cima, ele tem o curso de declínio.
né? Então, tratar alguém como criança porque usa fralda ou precisa de uma ajuda para fazer isso, levantar ou mudar ou entrar dentro do carro, por exemplo, descer do carro, a gente está falando de colocar olhar para um sujeito com um olhar de redução de quem ele é por conta de algumas habilidades, né? Isso acontece muito com a pessoa com deficiência, o tempo inteiro acontece, né? Então, assim, todos os cuidados para nós que a gente deve tratar aqui as pessoas como iguais, né? Todos né, no mesmo nível, independente das dificuldades que ele tem, né, das limitações que ele tem. Então, assim, muitas vezes a gente ouve pessoas que estão cuidando de idosos, ai, mas a senhora dá trabalho, né, que nem criança. Ai, tá de fralda, né, que nem criança. Não, não é que nem criança, é um outro igual que está com uma limitação que precisa só ser compreendida, né? E assim, quanto mais respeito, né, a gente puder ter pelo outro que tem uma experiência muito mais vasta, né, do que a gente, né, vai ser muito melhor, né? Acho que o desafio dessa sociedade é compreender as necessidades do outro, né? E ainda assim trabalhar nessa diversidade, sabe? Né? Então acho que a gente tem muita coisa aí para construir, né? Em relação à questão do trabalho, eu penso que a gente está num momento muito interessante, que é um momento de as pessoas têm que ter a percepção que hoje temos mais velhos temos mais avós do que netos. A gente já chegou numa parte da pirâmide que já mudou esse índice. E que futuramente a gente vai ter muito mais idosos do que pessoas jovens. A gente vai ter muito mais idosos trabalhando do que jovens no mercado de trabalho. Claro que isso vai dar uma mudança na força de trabalho, sem dúvida. Não é à toa que está todo mundo olhando para quanto tempo mais você pode trabalhar, quanto tempo mais, o que tipo de arranjos eu tenho que fazer. Assim, não vão ter essas pessoas mais jovens para trabalhar, né? Você vai, assim, a gente pode olhar. E tem uma outra questão também, que a gente vai estar envelhecendo com uma condição melhor. Hoje, os velhos de hoje, eles têm uma condição melhor de corpo, física, de saúde, do que seus avós, do que seus pais, muitas vezes, né? E que isso vai nos dar uma condição melhor para a inserção no mercado, né, de trabalho. Então, assim, essa ideia de que está muito velho para trabalhar, assim, isso vai ter que ser modificado, porque não vai ter mão de obra. Né? Ou a gente vai começar a ter que olhar para os idosos entrando no mercado com, assim, eu já fui médico, mas agora eu quero ser isso. Ou eu já fui cozinheiro, mas agora eu quero fazer um curso disso. Eu quero ter uma outra profissão, estou entrando com 65 no mercado de trabalho. E vou trabalhar mais uns 10, 20 anos, quantos eu quiser. Né? Isso, a gente vai ter um curso de vida longo. E a gente pode ter muitas experimentações, né? Essa é a ideia, né? Fala, Carmen, por favor. Carla, maravilhoso. Doutora Carla, muito prazer em ter você aqui. Realmente, nós temos pouco tempo para dizer tchau para todo mundo, mas foi assim uma aula muito interessante de tudo, do Lego, de todas as noções. Essa reflexão vai ficar para a gente para sempre. Quem não viu vai ver na reprise, que vale a pena, a gente vai recomendar. Um beijo para você, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Valeu, viu? Tchau. Bom, doutora Carla, eu agradeço muito aí a participação no nosso programa. A gente tem muitas perguntas, ficaram muitas ainda. Eu já torno público aqui o convite para uma parte 2, né? Eu acho que a gente vai precisar, infelizmente eu não vou ter condição de colocar as perguntas, mas agradecemos muito a participação da senhora, a dona Carmen. O tema foi excelente, há muitos elogios sobre o tema e muitas questões, né, de reflexão sobre o tema. E muita gente interessada também em se associar, né, a entender melhor esse conceito. Então, foi demais. Foi muito boa a tarde de hoje. Bom, então me despeço. Um minuto para fazer isso. Eu me despeço também de vocês, de todos os nossos, a nossa audiência da tarde de hoje. Somos muito gratos a vocês terem participado aí do nosso programa. Tudo que a gente coloca aqui é sempre pensado
nesse público pensado e seja algo importante e de aprendizado para todos. Lembro que o programa de hoje ele vai aparecer como reprise lá no nosso canal do YouTube, do Centro de Mídia, tá? Então vocês podem rever de novo essa apresentação, e numa próxima oportunidade, que eu acredito que não deva demorar, a doutora Carla deve voltar com a gente, né? Para que eu possa transmitir aí também novamente as outras perguntas e passar um pouco mais de informações. Gente, muito obrigada, desejo a todos uma boa tarde, tá? Grata aí pelo programa de hoje. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, tchau. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.